Bem-vindos a mais uma entrevista do Jornal Económico. Hoje temos connosco Francisco Pereira, candidato à liderança do Partido Africano da Independência de Cabo Verde. Obrigada, Francisco. Muito obrigado, Inês. Obrigado também ao Jornal Económico pela oportunidade que me dá. Permita-me também cumprimentar a nossa vasta diáspora em Cabo Verde, em Portugal e no mundo, não é? Cumprimentar a todos os telespectadores que sigam o vosso jornal. Para mim é um privilégio estar convosco neste momento para vos falar efetivamente da minha candidatura à liderança do PAICV, Partido Africano para a Independência de Cabo Verde. Obrigada. Vamos então começar aqui pela parte da sua experiência. É deputado nacional eleito pelo Círculo Eleitoral da Europa. Queríamos perceber aqui, frisando também que Rui Semedo, que decidiu não se recandidatar ao partido e sublinhou a importância da necessidade de renovação e de preparação para os novos desafios do partido. O que é que a sua candidatura traz ao partido? A minha candidatura é fruto, digamos, de uma experiência longa que eu tive, que eu vivi dentro do partido, mas também, sobretudo, também temo como mote realmente renovar. Anunciei a minha disponibilidade, não é, para candidatar à liderança do PSV no dia do Conselho Nacional, no dia 4 de janeiro, onde o camarada Rui Semedo tem afirmado que efetivamente não se iria candidatar à liderança do partido. Nós somos, neste momento, 4 candidatos. Aquilo que eu proponho ao partido é realmente ter um partido unido, forte, um partido que possa continuar a ganhar os desafios que temos pela frente, nomeadamente ganhamos as eleições autárquicas, mas temos uma outra eleição, que as eleições legislativas em 2026, e precisamos, em primeiro lugar, de ter um partido unido e forte. Eu penso que, de facto, tenho a experiência tanto em Cabo Verde como no mundo, não é? Que me permita efetivamente dar a minha contribuição para que possamos ter um partido que dialoga, um partido moderno, um partido que traga mais inovação e renovação, que possa dar respostas aos anseios dos cabo-verdianos que vivem aqui em Cabo Verde, mas que vivem no mundo. Uh, Nós propomos também um partido, portanto, unido, forte, mas também propomos um partido que trabalhe para mais Cabo Verde, um Cabo Verde ainda maior, tendo em conta a dispersão geográfica de Cabo Verde e tendo em conta também a sua imensa diáspora. Queremos que o PSV seja o promotor do desenvolvimento, mas que seja um desenvolvimento sustentado e abrangente, que realmente tenha como pano de fundo uma agenda transformacional para o desenvolvimento de Cabo Verde. A curto prazo, eu aqui pauto pela realização imediata para a resolução da vida dos cabo-verdianos aqui, portanto, em Cabo Verde e no mundo. Esta candidatura é uma candidatura que se pretende fazer com que o PSV continue a ser um partido global e que Cabo Verde também seja visto como um, um país global, imbuída no espírito daquilo que eu acabei de dizer, da nação cabo-verdiana. Como sabe, uma nação global. Temos 10 ilhas, mas temos uma outra ilha, que é a 11ª ilha, a nossa imensa diáspora, que precisa de ser valorizada e que precisa também de ser posta ao serviço do desenvolvimento real de Cabo Verde. Teve a oportunidade de frisar a importância da diáspora para a sua candidatura. Eu queria recuar, à parte em que diz que um dos seus objetivos é fortalecer a união dentro do partido. É alguma crítica que faz à atual direção? Eu não faço nenhuma crítica à atual direção, até porque eu faço parte da direção do partido. Eu sou membro do secretariado do PSB, onde desempenhei vários cargos, tais como secretário-geral adjunto para Relações Externas e também para a diáspora. Faço parte do membro do
Conselho Nacional do PSV e da Comissão Política, faço parte. Aquilo Sim. que eu entendo é que o PSV é um partido de vários rostos, de sensibilidades, de várias sensibilidades, precisa de um líder que possa criar pontes e que tenha capacidade de continuar a unir o partido nos parâmetros dos princípios e valores do PSV, que nós temos o nosso estatuto, e eu penso que eu estou em condições de unir mais e de fazer um pacto intergeracional com os que lutaram antes, que lutaram para, sobretudo, para a afirmação do PAICV, que criaram o PAICV. Ainda temos alguns grandes dirigentes, temos o comandante Pedro Pires ainda vivo, Silvino da Luz, entre vários outros dirigentes do PAICV, que deram o seu contributo para a afirmação do Estado de Cabo Verde, mas também para a construção de caminhos para o desenvolvimento. Eu penso que é fundamental que hoje essa nova geração tenha capacidade de, efetivamente, de dialogar e de criar esse pacto com a experiência do passado, mas também conosco, que temos a vontade de fazer, sempre aprendendo. Para além dessa relação intergeracional que eu defendo também um pacto, portanto, intrageracional. Penso que a nossa geração, que está agora a candidatar-se, devemos ter um pacto para continuarmos a levar, continuarmos o legado de Amílcar Cabral, como sabe, que é o fundador, pai da nacionalidade cabo-verdiana, mas também fundador do PAIGC e PAICV. Portanto, é um Uh, trabalho de continuidade. Peço desculpa. eu, Revê-se na atual liderança e será um uh, trabalho de continuidade. exatamente, eu revejo perfeitamente na liderança anterior, mas nós aqui propomos a inovação de ter um partido ainda maior, um partido unido e forte, como disse, que possa projetar para novos tempos, sobretudo para ganharmos as eleições em 2026. Eu penso que temos que mobilizar a sociedade cabo-verdiana no seu todo, no país, na diáspora, para continuarmos a ganhar. Eu tenho essa experiência enquanto deputado da imigração, fui ao longo dos tempos coordenador do partido no exterior, onde dei toda a minha energia, digamos assim, na coordenação do trabalho político partidário, e nós ganhamos sempre em toda a diáspora. E eu em Cabo Verde também tenho dado essa contribuição no partido, e nas eleições autárquicas estivemos sempre presentes, e por isso que apresentamos essa candidatura. Essa candidatura nasce de um imperativo de consciência. Eu, como sabe, vivi muitos anos na imigração, fiz a minha o ensino secundário, terminei o 12º em Portugal, fiz a licenciatura e mestrado em Portugal, mas candidatei-me a uma Câmara Municipal de Amadora em 2009. Fui para a Suíça estudar, fiz o meu percurso também, convivência em Inglaterra. Tenho tudo para, digamos, para ficar em Portugal ou na Suíça a trabalhar num país mais desenvolvido. Mas questiono se não seria melhor voltar à terra, às raízes, dar o meu conhecimento, pôr ao serviço da nação. Aquilo que nós queremos fazer é, de facto, abraçar Cabo Verde. É por isso que eu me candidato com sentido de missão para servir o PAICV e para servir Cabo Verde em primeiro lugar. De modo que eu tive estive em várias outras escolhas, mas a minha escolha é Cabo Verde. Escolhi Cabo Verde para, para possamos efetivamente trabalhar para o seu desenvolvimento. Dedica uma parte aqui das suas palavras à faixa dos jovens. Eu queria perceber aqui qual é que é a base dos seus apoiantes. Esta parte da juventude, onde é que vai buscar este apoio? Em Cabo Verde, neste momento, o apoio que nós temos é o apoio do povo, do partido, de toda a gente do partido. Portanto, jovens e pessoas idosas, e combatentes da liberdade, homens e mulheres que sempre lutaram pelos ideais de Amílcar Cabral.
E aqui há, de facto, uma mistura, não é? De apoiantes que sejam homens e mulheres. Temos juventudes, temos mulheres, temos homens que, de facto, não vejo faixa etária para dizer que a candidatura é apoiada por mais pelos jovens, mas muito pelo contrário, é toda a nação cabo-verdiana no país e na diáspora, não é? É uma candidatura que cresceu no meio de outros candidatos com valores e princípios emanados na nossa, no nosso estatuto, o estatuto do PSCV, neste caso. E estamos a pouco mais, peço desculpa, estamos a pouco mais de um mês das eleições e queria perguntar-lhe também, se ganhar, o que é que se segue? Nós temos, ganhando as eleições, a primeira coisa que nós faremos é efetivamente trabalhar para a organização do partido. O partido tem a sua dinâmica, mas, sobretudo, organização do partido e dialogar com ex-dirigentes do partido, dialogar com todos os militantes, construir pontes e fortalecer o partido em primeiro lugar, e depois, claro, apresentar uma agenda transformacional para Cabo Verde, uma agenda que permita. Construir pontos, quando fala em construir pontos com os candidatos à liderança também? Com certeza, é a primeira coisa. Eu acho que qualquer dos candidatos, um ganhará, e o primeiro sinal que se dá é construir pontes com os que disponibilizaram para se candidatar à liderança do partido, eh, olhando para a visão, objetivos. É claro que temos que, em primeiro lugar, dar sinal da maturidade democrática e demonstrar que estamos na política para servir o PAICV e para galvanizar a força da sociedade civil e também mostrar que, efetivamente, Cabo Verde está em primeiro lugar e o partido tem que estar em primeiro lugar. Eu, ganhando, garanto que eu estarei na linha de frente na construção de alicerces de diálogo para que possamos, de facto, ter um partido unido, porque eu cito sempre Paulo Freire, que o Amílcar Cabral também sempre estudou e também tenho citado. Nós, neste caso, os candidatos somos diferentes, mas estamos no mesmo barco, e então o Paulo Freire dizia que devemos unir os diferentes para combatermos os antagónicos. Nós aqui pensamos diferentes, aliás, o PSCV é um partido com várias sensibilidades, com pensamentos diferentes, mas o nosso adversário político portanto, são outros partidos, nomeadamente o Movimento para a Democracia e o CID. E nós aqui somos 4 candidatos que, com experiência, eu penso que estaremos naturalmente a partir de 30 de março juntos com uma agenda transformadora para o partido, agenda da governança transformadora para o PSCV e para Cabo Verde. E estando assim, depois escolhido o sucessor de Rui Semedo, segue-se o congresso do partido no início de maio. Queria perceber aqui o que é que, na sua perspectiva, o que é preciso o partido ter para chegar ao governo em 2026? Em 2026 precisamos de uma coisa tão simples. Em primeiro lugar, estarmos todos unidos em torno de um projeto que é o projeto do PICV e apresentar, digamos, aos cabo-verdianos projetos que realmente respondam aos anseios dos cabo-verdianos no país e na diáspora. Nós, em Cabo Verde, estamos a ser governados há quase 8 anos por movimento para a democracia, em que, de facto, não cumpriu as suas promessas eleitorais. Continuamos com problemas internos, maiormente desemprego de jovens, em que hoje temos mais de 20 mil jovens a saírem de Cabo Verde. Cabo Verde é um país pequeno, portanto, vão buscar melhores qualidade, melhores condições de vida, particularmente no estrangeiro, particularmente em Portugal, mas estão num destino incerto da imigração, que tem as suas dinâmicas, não é? Temos problemas de transportes, temos problemas de segurança, continuamos com um crescimento que não dá respostas aos cabo-verdianos,
os governantes dizem que há crescimento, mas esse crescimento não é harmonioso, não tem, de facto, respaldo na qualidade de vida dos cabo-verdianos. E continuamos com uma política externa, às vezes com muitos zigue-zagues, e mesmo outras questões, mormente a nível da governação, continuamos com uma agenda de facto que não dá respostas aos cabo-verdianos. E nós temos que mudar de rumo, mostrar que temos que falar verdade em primeiro lugar aos cabo-verdianos, ter uma agenda que, acima de tudo, prima pela oportunidades para todos. Eu defendo que precisamos de um Cabo Verde global, um Cabo Verde para todos, mas sobretudo uma agenda que imprima medidas de políticas que garantam, portanto, oportunidades para todos os cabo-verdianos nas ilhas e na diáspora. Eu penso que és o desafio do PAICV, és o desafio de Cabo Verde. E neste ano que antecede aqui as eleições legislativas, queria falar aqui da importância das eleições autárquicas. Quão positivo foi esta vitória, digamos assim, uma vez que o partido PSCV conquistou 15 das 22 câmaras municipais. Que leitura faz desta vitória, digamos assim, para o que seguirá? Foi um grande momento para o PSV, para o país. De facto, a primeira leitura que eu faço é que os cabo-verdianos já estão cansados deste governo. É pela primeira vez na história que o PSV ganhou, portanto, a maioria das câmaras, 15 câmaras municipais, e também denota-se que foi um trabalho coletivo de todos os militantes. Nós conseguimos juntar todas as forças do PAICV no país, na diáspora, onde mesmo a diáspora, mesmo não votando, galvanizou as sinergias e ajudando aqui todos os candidatos autarcas. Foi um trabalho altamente bem organizado, e que com frutos, não é? Ganhamos 15 câmaras, mas também, de facto, demonstra, por outro lado, que é um sinal que a sociedade cabo-verdiana dá ao PAICV. Demonstra que retirou a força política da maioria, MPD, para pôr em mãos do PAICV, mostrando sinal. Cabe ao PAICV interpretar bem esta, esta demonstração, esta vontade dos cabo-verdianos em querer mudar de rumo. E por isso que eu exijo e trabalho para que possamos ter um partido unido, coeso, capaz de não defraudar a expectativa das cabo-verdianas e dos cabo-verdianos. Sim, no seguimento aí dessa alternativa que vocês querem ser ao atual governo, eu queria perguntar-lhe também o que pensa da recente remodelação do governo e convidava também aqui a comentar a baixa representatividade de mulheres neste executivo. Os números falam por si, 18 ministros e 3 ministras. Como olha para esta decisão, no fundo, que foi tomada, que podemos dizer que põe em causa o poder de decisão e aqui o equilíbrio de género? Nós, para já, antes de fazer esse comentário, permita-me dizer que, para mim, anteriormente, o PSV sempre lutou para que tenhamos aqui a igualdade de género no governo, o equilíbrio de género, como bem disse. Nós tínhamos um governo, portanto, do MPD, um governo em que sempre houve muitas poucas mulheres, mas agora com a remodelação do governo, achei que, de facto, há aqui um desequilíbrio muito grande e, portanto, muitas mulheres saíram do governo. Não quero estar a falar aqui da opção do senhor primeiro-ministro, cabe a ele, portanto, o papel de construir ou de constituir o governo, mas, de qualquer forma, aqui em Cabo Verde sempre primamos, o PSV em particular, pela igualdade de género, sobretudo do equilíbrio de género no elenco governamental. Sendo para o governo, peço desculpa, então será uma garantia, digamos assim, uma vez que defendem esta importância da igualdade de género, indo para o governo, se lá estiver, e os outros membros do PAICV, será uma das vossas garantias? É uma das, Em nós, linha com o que nós, defendem? Sim. nós defendemos justamente a sociedade cabo-verdiana é uma sociedade maioritariamente feminina e jovem.
e nós temos que valorizar isso. Eu penso que eu, para além de procurar essa igualdade de género, eu valorizar, digamos, as mulheres cabo-verdianas que têm sido heroínas ao longo da história. Temos mulheres em toda a estrutura da sociedade cabo-verdiana, na política. É claro que às vezes é sempre mais difícil as mulheres participarem na vida política, mas temos. Eu penso que qualquer governo do PICV que prima pela inclusão social e, sobretudo, uma agenda virada para justamente para a igualdade, devemos, sem dúvida, efetivamente, ter as mulheres na linha de frente, como os homens, mas, sobretudo, com capacidades para mudarmos e para fazermos mais Cabo Verde. Na sua ótica, quais é que são as áreas cruciais para o país? Portanto, se lá chegarem, quais é que vão ser as vossas prioridades? Portanto, aproveitava só para, citar aqui o Ministro, do Estado da Família, que apontou recentemente a diminuição histórica da pobreza extrema do país. Esta será, acredito, uma das vossas prioridades. Comentários faz e que outras áreas também estarão na vossa agenda? Eu penso que Cabo Verde precisa de retomar uma agenda que garanta, portanto, que dê respostas às necessidades dos cabo-verdianos. Eu, como lhe disse, às vezes há questões paradoxais. Nós temos mais de 20 mil cabo-verdianos a saírem e, segundo sondagens, saem porque já não acreditam no governo e, efetivamente, vão à procura, saem para o estrangeiro à procura de melhores condições de vida. Eu penso que há outras questões prioritárias também, que é a ligação de Cabo Verde com o mundo e ter uma política de transportes mais atrativas, não é? Cabo Verde está a 4 horas de Portugal, por exemplo, continuamos a pagar um valor que permite a inscrição para vir, depois há um monopólio de TAP, entre TAP e TICV, mas as políticas de transportes serão com certeza as nossas prioridades, mas também trabalhar de modo que possamos ter a coesão territorial aqui em Cabo Verde. Portanto, somos 10 ilhas e, por vezes, muitas das vezes, é muito difícil de ir até São Vicente ou até Santo Antão. Temos ilhas que ficamos horas e horas à espera de barcos e às vezes não funcionam. Os cabo-verdianos precisam também de escoar os seus produtos, não é? Tudo isso para termos uma cadeia de produção a nível nacional. Por outro lado, penso que é fundamental termos uma política externa capaz de galvanizar todas as forças que o país tem, tanto lá fora e aqui, e pondo essa política externa ao serviço de Cabo Verde, utilizando naturalmente a nossa diáspora como a embaixadora número um, para juntos construirmos aqui, quando digo juntos, é ter toda a nação global cabo-verdiana ao serviço do país, não é? No que tange a questão do desenvolvimento social, económico, e precisamos de dar prioridades também aos jovens cada vez mais, não só termos estágios profissionais, mas garantir emprego digno à juventude cabo-verdiana. Eu sou, sim, a favor que os jovens possam emigrar, mas acho que devem emigrar por opção, não porque não têm oportunidades no seu país. Cabo Verde é um país de desenvolvimento médio hoje, estamos numa fase charneira do desenvolvimento e cabe aos políticos garantir, digamos, melhores condições ao seu povo. Uma das razões também que um dos elementos que vamos pôr efetivamente na nossa plataforma eleitoral é, de facto, ter um programa plausível e execuível. Falar a verdade aos cabo-verdianos. Nós não podemos estar a e ludibriar os cabo-verdianos com promessas que nós não podemos cumprir. Mas podemos sim trabalhar para diminuir a pobreza em Cabo Verde, podemos trabalhar para termos um país mais seguro, podemos trabalhar para termos um país com coesão territorial, com ligação aérea e marítima, mas também um país que prima pelo respeito
da política externa, da Carta das Nações Unidas, uma política externa, como disse, capaz de trazer mais a Cabo Verde, mais recursos a Cabo Verde e, sobretudo, também ter uma diáspora ao serviço, efetivamente, de Cabo Verde. Com uma agenda virada para questões sociais, eu penso que é fundamental, fundamental promovermos mudanças, promover essa transformação num curto espaço de tempo, numa agenda portanto, que vai ser feita num período de 5 anos. Queria falar, para finalizarmos, no quadro da cooperação União Europeia-Cabo Verde, queria abordar aqui, antes de finalizarmos, o acordo de pesca atualizado, em vigor até 2029. Que importância tem este tipo de acordo? E uma vez que preside a Comissão Especializada de Relações Externas, Cooperação e Comunidades, perceber também que outras novas áreas é que podem, daqui para a frente, também ser criadas. Para ver se essa questão é extremamente importante, aqui em Cabo Verde há muitas críticas, não é? O primeiro acordo de pesca é o acordo, portanto, que nós temos com a União Europeia desde 2007 e como sabe, Cabo Verde e a União Europeia têm um acordo especial. É o único país aqui que tem um acordo especial com a União Europeia. Eu penso que devemos ir mais além, temos que ter uma agenda própria daquilo que queremos com o nosso mar. Há bocado disse-me das prioridades, mas o mar é uma das fontes inesgotáveis da nossa riqueza. Cabo Verde tem mais mar do que a própria terra, de modo que eu penso que esse acordo de pesca deve sempre salvaguardar os interesses também de Cabo Verde. No que tange a cooperação, eu defendo que nós somos um pequeno Estado insular, mas temos a nossa importância para garantir a ligação, portanto, intercontinental, que seja a nível da defesa, que seja a nível também de segurança. Eu penso que, efetivamente, qualquer acordo tem que ser, como dizem em francês, ganhão-ganhão, win-win. Neste caso, parece-me que é um acordo possível, como bem disse o Ministro dos Negócios Estrangeiros, mas penso que devemos ter uma agenda muito mais pragmática no que tange a cooperação com a União Europeia. Essa parceria especial também já vem desde 2007 e devemos naturalmente trabalhar para a sua dinamização, mas também temos que aprofundar mais áreas sobretudo a área de intercâmbio parece-me que ainda está mobilidade, não é? Há avanços, mas denota-se claramente que é difícil. Nós fazemos parte da CPLP e, efetivamente, denota-se também que às vezes há entraves. Nós precisamos de trabalhar uma agenda de Cabo Verde mais precisa, nomeadamente no que tange, como disse, a questão da mobilidade e a questão também da exploração de investimento aqui, portanto, em Cabo Verde, da parte dos países da União Europeia. Penso que é preciso dar um salto qualitativo. É claro que no que tange a questão da segurança, a questão da defesa e questões também da promoção da paz, Cabo Queria Verde sempre. precisamente, peço desculpa, introduzir uma última questão ainda no aqui do multilateralismo. Recentemente ficou clara esta aproximação à NATO. Quando falamos de aproximação, também ficou claro que não se trata de uma tentativa de adesão. Como é que olha para esta aproximação? Cabo Verde tem uma relação com a NATO. Nós não podemos aderir à NATO, porque essa aproximação ficou, a comunicação do senhor primeiro-ministro foi uma comunicação confusa. Eu defendo realmente essa relação multilateral. Cabo Verde é um país, como disse, está no centro do Atlântico, tem as suas ameaças, podemos, sem dúvida, cooperar, mas nunca adesão, e porque nós primamos pelo direito internacional, nunca fomos um país alinhado, não é agora que vamos alinhar. Aliás, eu defendo a nossa neutralidade e não alinhamento que possa pôr em causa os valores e princípios da nossa política externa que sempre defendemos. Sempre tivemos uma linha, uma coerência da nossa política externa e pragmatismo até,
eu diria que um pequeno país insular conseguiu, de grosso modo, ser altamente respeitado no concerto das nações. Eu entendo que o mundo está em mudança, tendo em conta o contexto geopolítica e geoestratégia mundial, mas isso cabe a Cabo Verde, os dirigentes de Cabo Verde, os governantes, realmente fazerem essa leitura e não imiscuir-se muito na agenda que não nos pertence. Nós devemos, sim, é claro, quando digo agenda que não nos pertence, não estou a referir-me à agenda global, mas sim, portanto, a NATO tem uma filosofia que é de intervenção na área de conflito, o que não é naturalmente o objetivo maior de Cabo Verde, e eu penso que nós, enquanto governantes, devemos, sem dúvida, cooperar com todos, primar pelo multilateralismo, sem pôr em causa a nossa Constituição e sem pôr em causa o direito internacional que nos rege. Obrigada. Terminamos assim então com esta questão que ocupou muitas páginas de jornais, há algumas semanas. Obrigada, Francisco, pela disponibilidade para esta entrevista do Jornal Económico. Para quem acompanhou esta entrevista, poderá revê-la em jornaleconómico.pt, bem como ver outras entrevistas passadas.